E o Brasil, infelizmente, está em quarto lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho. Parece mentira o número que eu vou dizer agora, mas é verdade. 69 acidentes por hora, alguns deles fatais, boa parte deles impossibilitando que trabalhadores continuem na sua vida de trabalhadores. Eu queria saber, doutora Maria, por quê? Isto tem uma relação direta, proporcional ao nosso número de habitantes, ou é mesmo fruto de uma enorme precariedade nessa área no Brasil? Juca, olha só. Se a gente pensar, você falou alguns números aí, e são números, eu te garanto que são números subnotificados, já, Ai, ai, né? ai. Mas não tem importância, é assim mesmo, nós trabalhamos também com esses números que você fala. A questão é a seguinte, quando acontece um acidente, uma doença relacionada ao trabalho, como eu disse, isso pode ser comunicado pela comunicação de acidente de trabalho, que no mercado formal e segurados da Previdência Social, né? Então, o empregador é que deve, então, comunicar isso à seguradora, ao INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Só que, em boa parte, a empresa não gosta de comunicar. Ela não comunica esses acidentes de trabalho. Mas por quê? Primeiro que ela não quer ter uma má imagem de produtora de acidentes e doenças do trabalho. Em segundo lugar, porque quanto mais ela notifica, existe um sistema perverso no nosso país. Quanto mais ela notifica, mais ela paga de alíquotas à Previdência Social, ao governo. Então, é claro que ela esconde, né, por vários motivos, entre os quais esse de motivo financeiro. Né? Então, existe isso, essa subnotificação. E depois passa por perícia médica, que é um outro obstáculo, que é um crivo, etc. Agora, em relação a trabalhadores em geral que não são segurados da Previdência Social, eles poderiam ser notificados pelo Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde tem um sistema chamado Sistema Nacional de Agravos e Notificação, que é o mesmo sistema que acolhe sarampo, tétano, esquistossomose, tuberculose, etc. E tem também os acidentes e doenças do trabalho lá. Só que também é muito subnotificado. Então, nós acabamos usando muito da Previdência Social, mas sabendo que é subnotificado. Só para você ter uma ideia, eu vou falar de duas pesquisas nacionais, aliás, uma pesquisa com duas versões em 2013 e 2019. Em 2013, por exemplo, é uma pesquisa domiciliar, tá feita pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde. Foram detectados quase 5 milhões de acidentes. Pessoas, mais ou menos 5 milhões de pessoas falaram que tinham se acidentado no trabalho. E aí não importava se era assegurado do INSS ou não, né? Isso sem contabilizar as doenças relacionadas ao trabalho. Isso não se contabilizou, não é? Então só as 5 milhões. Agora, das doenças relacionadas ao trabalho, a única pesquisada foram as lesões por esforços repetitivos, que é uma doença que ficou muito famosa na década de 80 e 90, né? E mais ou menos 3 milhões e meio de pessoas falaram que tiveram diagnóstico médico de lesões por esforços repetitivos, né? E isso não causa nenhum espanto. Veja só, enquanto números parecidos, um pouco maiores, de acidente de trânsito acabam suscitando muitas preocupações e políticas públicas e campanhas e atividades importantes para a prevenção, esse número enorme de acidentes e doenças do trabalho não causam nenhuma reação, ou pouca reação, não causam pelo menos uma reação do núcleo duro. Nós continuamos desenvolvendo o sistema, optando por sistemas econômicos de financiarização, que acabam contribuindo muito com o adoecimento dos bancários, por exemplo, né? Então, eu sempre repito isso, como o presidente Lula fala, né? Ele fala, o pobre tem que entrar no orçamento, ele fala bastante isso. E acho que sim, a saúde do trabalhador tem que entrar no orçamento e na preocupação também. Então, enquanto isso não acontecer, nós continuaremos a enxugar o gelo, né? Fazendo uma ação aqui e ali.
Ou alguém tem a ilusão de que, por exemplo, ao mexer numa agência bancária, nós estaremos mexendo nas condições de trabalho do banco. Não, a gente tem que trabalhar lá em cima, como é determinado o trabalho. Ou nós achamos que outros setores, um frigorífico, nós trabalhamos no frigorífico, mas todos os demais continuam trabalhando do mesmo jeito, porque todos eles trabalham de uma forma muito parecida. Ou mesmo na agricultura, todo mundo trabalha muito parecido, sujeito a agrotóxicos, essas coisas. Então tem que ter uma medida intersetorial, uma medida muito grande, com grande participação popular.